Oi pessoal, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo extremamente pedido, que é sobre como estudar por questões. Eu sei que muita gente fala, estuda por questões é o caminho mais fácil de ser aprovado, estuda por questões você vai aprender mais. Só que ninguém explica como é esse estudo por questões. Assim, fica uma coisa muito vaga na nossa cabeça, a gente fica sem saber se realmente está estudando da forma certa. Então hoje eu vou contar para vocês como eu estudei por questões. E quem aqui me acompanha há mais tempo sabe que eu passei quando eu aprendi a estudar por questões. Quando eu, de fato, peguei as provas antigas, fiz as questões, corrigia. Só que eu nunca contei como eu fazia isso, como que era a minha rotina de estudo por questões. E hoje eu vou contar tudo para vocês, para ajudar vocês de verdade a perder medo de seguir esse método de estudos e parar de ficar tão apegado somente à teoria. Primeira coisa que você deve saber antes de começar a estudar por questões, de ter esse foco maior, você precisa de base teórica. É uma coisa que a gente acha, vou estudar por questões, vou abandonar a teoria, ou posso começar a estudar por questões agora, sem nunca ter visto nada. Não é bem assim, pessoal. Eu sempre dou essa dica, e eu fiz isso no meu ano que eu estudei por questões, que era nivelar o meu conhecimento. Antes de você falar assim, bater o martelo e falar, vou estudar por questões, faça isso daqui. Pegue as 3 últimas provas do processo seletivo mais importante que você vai prestar no ano. Pegue essas 3 últimas provas e faça as 3. Por exemplo, a gente está em 2024. Faça a prova de 2023, 2022 e 2021. Faça essa prova simulando o dia ali ideal da prova, com tempo mínimo, a caneta, ali com tempo reservado por gabarito. Pegue e faça isso, cronométrico. Você não vai consultar nenhum material, você não vai pesquisar a resposta, você vai meio que fazer um simuladão. Você vai fazer 3 provas. Depois que você fizer essas 3 últimas provas, você vai ver quanto por cento da prova você acertou. Dessas 3 últimas provas, você vai somar a porcentagem ali, o número de acertos, Por exemplo, se a prova tinha 90 questões, então se você fez 3 provas, são 270 questões. Então você vai pegar o número de acertos dessas provas sobre 270 e vai fazer a porcentagem de acerto que você teve. E aí, eu te digo um número assim para te ajudar a nivelar. Se você acertar acima de 65% dessas provas, quer dizer que você tem uma base teórica ali confiável para que você possa se jogar para as questões. Você pode estudar ali, pegar as matérias e estudar por questões. Claro que tem áreas do conhecimento que com certeza você não domina tanto, que talvez os seus acertos, vão ser em algumas áreas e em outras você não vai acertar tanto, mas calma, vamos focar primeiro nesse geral. Então, se você acertou 65%, você está pronto para se jogar nas questões com mais frequência, fazer mais questões do que ficar sempre assistindo aula, videoaula ou na aula do cursinho assistindo a aula. Beleza. Só que também tem uma análise muito importante, que é que você analise matéria por matéria. Por exemplo, matemática. Como que você se saiu em matemática nessas 3 provas? Você acertou menos de 65% em matemática, só em matemática? Opa, é uma matéria que merece a atenção da teoria. Você vai ter que pegar ali assuntos que você não domina com mais frequência nessa matéria, que você acertou menos de 65%, e vai ter que assistir aulas, porque você precisa de base teórica para resolver questões. Não que você tenha que saber tudo, ou que você só aprenda a teoria assistindo videoaulas. É diferente. Você precisa de sedimentar essa teoria para que você possa se jogar nas questões e não erre todas as questões a ponto de você ter que corrigir, ver teoria de todas. Porque também não vai ser um estudo proveitoso se você faz questões, erra tudo, e aí você tem que resolver todas as questões, e são muitas questões que você errou, seu estudo vai ficando empacado, certo? Então, entenda as matérias que você domina mais, entenda que matérias que você domina menos de 65% precisam de uma atenção maior para a teoria, e entenda que, no geral, se você acerta acima de 65% numa prova, em 3 provas, que a gente faz a média, você está preparado para se jogar mais nas questões. Tá, beleza, isso daqui foi um nivelamento inicial. E aí, como que deve ser o seu cronograma estudando por questões? Como eu fiz, pessoal? Eu vou ser bem sincera, no último ano, no ano que eu fui aprovada, no meu último ano de estudos, nos primeiros 6 meses do ano, eu ainda ia para aquelas matérias que eu tinha muita dificuldade, que eu acertava menos de 65% e via aulas teóricas. E resolvia exercícios direcionados para aquelas matérias. Então,
os meus 6 primeiros meses da preparação, eu não ficava só em questões. Eu entendia que algumas matérias eu tinha dificuldade. Por exemplo, as matérias que eu tinha mais dificuldade era física e matemática. Então, nessas matérias, eu me permitia ver mais videoaulas, fazer mais questões. Só que, a cada 2 semanas, nos primeiros 6 meses, eu fazia uma prova antiga, eu fazia um simulado. E com essa prova antiga, eu já estava começando a iniciar o meu preparatório, né, minha preparação para fazer só provas e estudar só por questões. E aí eu fazia nesses primeiros 6 meses, a cada 15 dias, uma prova, pegava essa prova, fazia X e acerto em tudo que eu tinha errado e acertado, e a partir dessa prova eu ia atrás de aprender a fazer aquela questão. E se eu identificasse que eu sabia aquela questão, mas não tinha conseguido resolver, beleza, eu focava só em resolver aquela questão. Mas se eu identificava que aquela questão eu não conseguia resolver, porque eu não sabia a teoria, eu me dedicava, né, a semana ou 2, 3 dias ali, depois de fazer a prova, para ir atrás, né, da teoria, né, daquelas questões que eu tinha errado por falta de teoria, e eu também ia atrás da resolução das questões que eu tinha errado apenas por não ter compreendido alguma coisa do exercício, mesmo tendo a base teórica. Então eu fazia assim, fazia uma prova antiga, resolvia essas questões, né, identificava as que faltava teoria, via teoria, identificava as que só faltava entender alguma coisa básica do exercício e refazia a questão. Nesse momento da minha preparação, eu tinha monitores, porque eu fazia um cursinho que era presencial, mas que ele tinha monitores ali, então eu ia atrás dos monitores. Então eu já indico para vocês que se vocês fazem cursinho presencial, nada impede vocês de estudar por questões. É até uma ajuda maior, porque lá provavelmente vai ter monitores, ou mesmo se for um cursinho online. Então use e abuse dos monitores nesse momento, das provas que você resolveu e não conseguiu fazer todas as questões. Vá atrás do monitor de cada questão, de cada área do conhecimento e peça ajuda para resolver a questão. Beleza! E aí depois que eu terminava de resolver as questões dessa prova, pessoal, eu estava no cursinho, então eu estava ali também eventualmente acompanhando algumas aulas do cursinho. Eu só acompanhava as aulas das matérias que eu sabia que eu não tinha base teórica, assim, direito, matemática e física. Então, nesses 6 meses, gente, eu só via aula de matemática e física, porque de acordo com o meu nivelamento, eram as matérias que eu estava acertando abaixo de 65%. Então, eram matérias que eu precisava de teoria. E aí, nesses primeiros 6 meses, eu ganhei muito em teoria, eu evolui muito em matemática e física. E nos próximos 4 meses ali do final do ano, que a gente sabe que tem férias, né? Também foi perto do meu vestibular. Meu vestibular e meu Enem foram um em dezembro e outro em janeiro. Então, eu tinha ali no segundo semestre 3, 4 meses para estudar. Então, nesses 4 meses finais do ano, eu me dediquei apenas às provas. Eu só fazia prova, gente, eu não via aula. Juro, eu não via aula, porque eu já tinha pegado e lapidado a base teórica que me faltava. Lembrando a todos vocês que eu já vinha de 2 anos de cursinho anteriores que eu só via teoria. Então, em algumas matérias, eu já tinha uma base teórica boa, inclusive, pessoal, desde o ensino médio. Só que eu perdi tanto tempo só vendo aula teórica e não avançando, fazendo esse nivelamento que eu fiz agora, que eu comentei com vocês, de pegar 3 provas, de ver o que eu acertava menos de 65%, de acompanhar as aulas. Se eu tivesse feito isso no primeiro ano de cursinho, gente, eu boto minha mão no fogo por mim mesma, viu? Eu teria passado no primeiro ano de cursinho, porque ou no primeiro ano, ou em 1 ano e meio de cursinho, porque eu vim de uma escola que eu precisava de uma base teórica melhor, que era uma escola que não me dava essa base teórica que eu precisava. Mas se eu tivesse nivelado os meus estudos assim, e nos primeiros 6 meses, focado nas matérias e na teoria das matérias que eu não dominava tanto, e nos últimos 3 meses ali, pré-prova, eu focasse só em resolver questões, eu boto a minha mão no fogo mesmo, eu teria passado. E muita gente já fez isso e passou. Então a gente estuda muito errado, pessoal. A gente sai do ensino médio sem saber analisar o nosso perfil de estudante, analisar nossas dificuldades. E por isso a gente fica anos e anos e anos no cursinho, dando dinheiro para os cursinhos e por aí vai. Então, depois de ficar focada esses 6 meses, né, que eu comentei com vocês, voltando pro estudo por questões, eu comecei a estudar só por provas antigas. E aí, a minha rotina era a seguinte. Eu fazia uma prova antiga por semana. Uma prova antiga ali da UF, por exemplo, que era um dos meus focos. Eu foquei muito na UF nesse ano. Lembrando que a UF tem primeira fase de fechadas e segunda fase. Então, nos meus primeiros 6 meses ali do ano, eu fazia provas mais fechadas, né? Agora, eu já fazia provas abertas. Então, uma semana eu fazia
uma prova fechada, corrigia todas as questões, ia atrás dos monitores, pedia para me ajudar. Quando eu finalizava, entendia tudo, todas essas questões, refazia as questões, eu ia para a próxima prova. Chegou no momento da minha preparação que eu conseguia fazer 2 provas por semana, porque eu estava acertando mais que errando, então eu tive que corrigir menos questões. Isso vai acontecer com você. Então, não se sinta angustiado se no início a preparação ficar um pouco empacada, porque você vai errar mais. Mas com o passar do tempo, você vai dominar tão bem a teoria, tão bem a forma de fazer as questões, que você não vai errar tanto quanto, e você vai ter espaço para resolver 2 provas em uma semana. E aí eu fazia assim, quando eu comecei a aprender a conseguir estudar por mais provas na semana, eu fazia uma prova fechada e uma prova aberta da UFO. E aí eu ia fazendo assim, ia corrigindo as questões que eu não estava indo tão bem, né, que eu não fui bem, que eu errei, né, e aí ia para as próximas provas. Eu não ia para uma próxima prova, pessoal, sem garantir que eu tinha refeito todas as questões e entendido todas as questões. Eu sei que fica uma questão ou outra que às vezes a gente não acha resolução. Tudo bem, a gente nesses momentos que a gente procurou, revirou o Google, ou se a gente, né, o monitor não conseguiu resolver, ou muito difícil, o monitor vai conseguir resolver. Mas se você usa o Google muito para ver respostas e resoluções e não achou, beleza, deixa aquela questão em stand-by. Anota ela num caderninho, tem um caderninho de erros, viu, pessoal? Uma coisa que eu vou falar no final do vídeo vai ser sobre isso, mas anota as questões que você não conseguiu resolver de jeito nenhum, ou que você não conseguiu achar resolução. Anota a questão, o ano da prova dessa questão e a matéria dessa questão, eu tenho certeza que em algum momento, aconteceu isso comigo várias vezes, que em algum momento uma alma divina, uma alma iluminada vai vir te ajudar a resolver essa questão, ou você vai achar a resposta dela, sei lá, aprendendo a teoria mais a fundo, fazendo outras questões do assunto, por aí vai, tá? Beleza, então minha preparação era essa nos últimos 3 meses. Prova, correção da prova, prova. Era sempre assim, gente. Eu não ia pra frente enquanto eu não cessava a maioria das minhas dúvidas, enquanto eu não refazia todas as questões. Outra coisa que me ajudou muito nessa fase, ter um caderno de erros. Adquire aí, pessoal, já coloca como meta, como os estudos de 2024. Ter um caderno de erros. Pra que serve esse caderno? Toda questão que você errar, que é uma questão mais teórica, que não é uma questão de resolução, e até algumas fórmulas, vai anotando lá, divide esse caderno por matérias, português, matemática, física, química, e vai anotando. Vai pondo em tópicos. E, pessoal, ajuda muito, porque nesse caderno de erros eu lembrava onde estava anotado cada erro que eu tive e a teoria para resolver aquele erro e tal. E aí eu ia consultando e aquilo ia ficando na minha cabeça, eu fiquei decorando. Com o passar do tempo, as questões que eu errava, né, que eu tinha errado e usado meu caderno de erro para registrar essas questões, eu não errava mais, porque eu já sabia que aquilo já tinha sido um erro meu, e aí agora eu já entendia qual a teoria que resolvia aquele erro, então isso também me ajudava a errar menos, a fixar mais o conhecimento. E nesse caderno de erros também eu tinha um espaço para as questões que eu não tinha conseguido resolver, eu registrava aquela questão ali, tipo, não colocava o enunciado, eu colocava questão número tal, da prova do ano tal, da matéria X do vestibular tal. Fazia assim, que era uma questão que eu não tinha conseguido resolver ou que eu não tinha conseguido achar resposta. Vão ser raras as questões, tá, pessoal? A maioria delas vocês vão achar resposta. Principalmente se a sua preparação for focada no Enem. Tem tudo no YouTube, tem tudo nas redes sociais. E foi basicamente assim, pessoal, que eu construí meu estudo por questões. Uma forma direta, uma forma assim, pé no chão. Então você precisa nivelar em qual etapa que você está nos seus estudos, se você é uma pessoa com baixa carga teórica, se você é uma pessoa com alta carga teórica, e a partir disso, organizar o seu estudo por questões, entender que você vai evoluir muito, e que talvez no início seja algo muito travado, mas depois fica muito gostoso. Eu amava acordar e falar, hoje eu vou resolver a prova tal. Eu amava. E aí, com o passar do tempo, pessoal, é importante que vocês cronometrem as provas, que comecem a ser simulados. No início, talvez vai ser algo mais assim para vocês aprenderem a resolver. Mas depois tem que ser simulado mesmo, fazer ali em tanto tempo e corrigir depois o que errou. E você vai chegar muito próximo ali da prova. Quando você estiver ali próximo da prova, eu tenho certeza que você vai ter segurança de sobra e muita bagagem para fazer um bom vestibular e conquistar ali a sua vaga. Espero ter ajudado vocês. Foi assim que eu fiz e eu desejo de coração que esse mesmo método consiga ajudar vocês a alcançar os sonhos e as aprovações.